Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Roger, faço parte da área de tecnologia da WP Síndicos. É, Hoje eu vou mostrar para vocês como é feito o controle de manutenção do condomínio. Aquelas manutenções que são obrigatórias, periódicas, que muitas das vezes o síndico profissional ele precisa ter essas informações, porque os síndicos profissionais no mercado têm muitos condomínios, né, na carteira, é importante ele estar ciente de todas as manutenções que vêm ocorrendo, até para ter, se tiver se for preciso fazer alguma correção, tiver algum planejamento junto aos moradores, tipo, com relação a alguma mudança de algum equipamento, porque tudo que for equipamentos obrigatórios, ele praticamente afeta a coletividade. Então é muito importante que o síndico tenha em mãos essa manutenção e quem está na administração, o gerente, os zeladores, ter também a, todo o suporte dessas manutenções periódicas e também com relação às obrigações. Aqui é a tela principal, a parte de controle de manutenção. Aqui tem alguns itens aqui já que foram colocados, inclusive já tem algumas atividades, tá? Aqui eu consigo ordenar, colocar em ordem alfabética, consigo saber mensalmente cada atividade, por exemplo, no mês de janeiro de 2022, eu tive, ocorreu essas atividades. Aqui praticamente são atividades mensais, né, conforme os contratos. Teve uma manutenção anual, que é aqui tá, que é uma parte de vernizar madeiras, é uma manutenção que é necessária para manter as madeiras, para não deixá-las ressecadas, ter todo um tratamento. Então, muitas das vezes os condomínios têm bancos de madeira ou outros equipamentos que envolvam madeira. Então, assim, e pode ver que na agenda tem o tipo da manutenção e tem a data que foi realizada. Com relação ao inventário dessa listagem, nós temos aqui esse inventário. Aqui eu consigo modificar, editar. Por exemplo, a gente quer anexar o que foi feito de algum equipamento ou alguma manutenção que é obrigatória. O SPDA, que é que a gente anexou, por exemplo, se eu clicar aqui, eu consigo ver o anexo do SPDA, o laudo que foi feito com o RT do responsável, o atestado da ômica, né, da medição, se está tudo ok dentro das normas. Então isso aqui é muito importante porque o síndico de qualquer lugar ele pode acessar e se algum morador, conselho que queira verificar, o laudo estará aqui. E é importante que todos os gerentes, os zeladores coloquem para a gente ter uma ideia que ocorreu com aquela manutenção. Tá? Aqui praticamente eu consigo configurar as atividades para qualquer manutenção que ocorrer no condomínio. Por exemplo, do SPDA a gente configurou que é anual. Então já tem uma data. E o que é importante é aqui quando estiver chegando próximo a uma data da próxima manutenção, ele vai me avisar. Dentro de 30 dias, antes de vencer, ele já me avisa. Então eu consigo programar, entrar em contato com a empresa, já programar, fazer os orçamentos para fazer a manutenção obrigatória. É basicamente isso, tá? Esse aqui é o controle nosso, né, de manutenção. Também consigo controlar os contratos. Eu tenho aqui no inventário, se eu desmarcar o ativo, pesquisar, eu tenho aqui contratos. Estamos aqui anexando, está atualizando, porque é uma aplicação nova dentro desse aplicativo nosso. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois contratos de manutenção de bombas e de elevadores. Tem outros contratos, estamos ainda anexando eles aqui nesse novo controle. Por exemplo, eu consigo verificar valores, a data de quando que foi feito o contrato, o nome da empresa. Eu consigo anexar contratos, atividade aqui nesse caso
não vai precisar colocar porque aqui é somente o contrato. Então a gente tem um controle somente do contrato. E aqui verificar que tipo de contrato que é. Aqui tem uma observação que é importante verificar anualmente com relação a reajustes, se teve alguma mudança. Então isso aqui é uma observação que gerentes, os síndicos sempre precisam estar atentos. Outra parte que é importante no controle de manutenção é os alertas de atividades. Esses alertas, todas as atividades que foram colocadas no checklist, que é essa primeira tela, nesse alerta aqui, o gerente predial, os zeladores, eles recebem um alerta sobre essas atividades, para eles estarem atentos e assim que eles cumprirem a atividade, eles podem preencher. Por exemplo, aqui temos uma atividade agendada. Nessa atividade agendada, assim que chegar no dia, por exemplo, aqui está marcado dia 11, acabou a atividade, ele vem aqui, ele edita aqui a atividade e coloca como atividade realizada. E coloca uma observação, o que foi feito e salva. E isso fica no relatório, que a gente consegue consultar futuramente. E eu consigo aqui filtrar mês a mês, por ano. Eu posso verificar se teve qual que é o status da atividade, se ela está atrasada, se ela está realizada, quais são as que estão previstas, as agendadas. Isso ano a ano, mês, o dia também é importante. Se eu precisar de verificar qual dia, se tem algum agendamento, eu consigo verificar se tem alguma coisa prevista. No checklist, aqui voltando no checklist, eu consigo também verificar as que temos para o ano seguinte. Por exemplo, 2023, já temos manutenções programadas. Ele funciona basicamente dentro do que eu configuro, se é anual, se é semestral, se é trimestral. Então ele já vai me dar aqui todas as manutenções que eu preciso realizar. Por exemplo, do gerador aqui, ele já encontrou que eu tenho 5 atividades. Então eu tenho lá, que é essa daqui é semanal. Então já tem as datas já previstas, que são aqueles testes de semanalmente que é feito com o gerador. Então, todas essas numerações aqui no calendário já fica programado para o gerente predial e o zelador executar. E assim o síndico consegue acompanhar também todas as manutenções que estão sendo realizadas mensalmente dentro do próprio mês. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.